Olá, graça e a paz, tudo bem? Eu sou Daniela Trindade. Nós estamos nessa série de estudos O que eu posso aprender com os apóstolos de Jesus. Hoje nós vamos ver o que Tiago, filho de Alfeu, pode nos ensinar. Então vamos aprender um pouquinho sobre a história dele, mas não somente a história, mas o legado que ele deixou. O que eu posso aprender com ele, com Tiago, filho de Alfeu. Então, para nós compreendermos primeiro, discípulo tinham vários, eram todos aqueles que seguiam Jesus, por todos os lugares, auxiliavam a população, mas chegou um momento onde Jesus orou e após esse momento dele de oração, ele escolheu 12, dentre todos esses discípulos. Então, discípulo quer dizer seguidores, mas apóstolos são os enviados, são comissionados. Então, chegou o momento que Jesus, dentre toda essa multidão, escolheu 12 para andar mais de perto com ele, para aprender, junto com ele, aprender com o mestre sobre cura, sobre libertação, sobre reino. Então, Jesus andou mais de perto com esses 12, e é sobre esses 12 que nós estamos falando. Então, hoje, Tiago, filho de Alfeu. Tiago também nasceu na Galileia, e ele era irmão gêmeo do outro apóstolo, Judas o Tadeu. Isso você encontra em Mateus 10, versículo 3, e em Marcos 3, versículo 18. Então, nós vamos ver que na história de Tiago, filho de Alfeu, nós temos poucos relatos dele, o que me leva a entender que ele era uma pessoa quieta, uma pessoa tranquila, não era uma pessoa que indagava Jesus, questionava, se colocava contra a opinião de Jesus, não era uma pessoa nervosa, estressada, irritada, E isso nós vamos ver estudando os outros apóstolos, nós vamos ver que existem os apóstolos que são mais esquentadinhos, Existe aqueles duvidosos, questionadores, Existe aqueles que tem mais, aparece mais vezes pelo perfil deles, pelo temperamento deles, mas nós vamos ver que Tiago, filho de Alfeu, ele era uma pessoa tranquila, uma pessoa calma, uma pessoa centrada. Eu creio que era uma pessoa, assim, obediente, porque nós não vemos questionamentos dele em relação a aquilo que Jesus falava. Nós vemos ali em Marcos, no capítulo 16, no versículo 1, que a mãe dele era chamada Maria também, E ela foi uma das testemunhas da crucificação e também foi uma das que ajudou a preparar o corpo de Jesus após a morte. Em Marcos, capítulo 15, no versículo 40, nós temos também um relato sobre Tiago. Existem divergências sobre a morte de Tiago, filho de Alfeu. Alguns estudiosos dizem que ele foi apedrejado, outros dizem que ele foi crucificado no Egito. Enfim, existem essas divergências. Para nós isso não é importante, não é relevante, porque nós não queremos entender a história, o que aconteceu, o que ele fez, mas o legado que ele deixou. Então, algo que me chama a atenção e eu quero deixar bem registrado para você, está ali em Atos capítulo 1, no versículo 13 e 14, mais precisamente no versículo 14. Então, nós temos aqui um relato sobre os discípulos em Jerusalém, Diz ali que depois eles voltaram para Jerusalém, no monte chamado Olival, que dista daquela cidade, tanto como a jornada de um sábado. Então, de distância, uma jornada de um sábado. Então, quando ali eles entraram, eles foram para o cenáculo, eles se reuniram com os demais discípulos, com os demais apóstolos de Jesus, Estava ali Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, Zelote e Judas, filho de Tiago, ou irmão mais novo de Tiago. Então, algo que me chama a atenção aqui
no versículo 14, que todos esses perseveraram unânimes em oração com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos de Jesus. Então, essa palavra perseveraram é algo que me chama a atenção e é algo que Tiago nos deixa para nós, né? Algo assim importante. Tiago, ele não era uma pessoa assim audaciosa, ele não era uma pessoa de chamar atenção, ele não era uma pessoa nervosa, irritada, né? Mas ele era discreto, ele era quieto, ele era uma pessoa obediente, mas com o jeito dele, com o temperamento dele, ele foi usado para o reino. Jesus chamou ele desta maneira mesmo. Sendo assim, Jesus já sabia que ele era quieto, que talvez uma pessoa tímida, né, uma pessoa que não tinha muita habilidade de falar em público, mas Jesus chamou ele dessa forma, porque dessa forma Jesus queria usar ele, né, Deus queria usar ele para o reino, para ganhar vidas, né, para propagar a mensagem da cruz, a mensagem de Jesus. Qual era a mensagem de Jesus? Arrependa-se dos teus pecados, né, pois é vindo o reino dos céus, ou seja, existe salvação. Existe libertação, existe cura, você não precisa viver no pecado, você não precisa viver distante da presença de Deus, né? E Tiago, com esse jeito dele, com a maneira dele, com o temperamento dele, foi usado para exaltar o nome do Senhor, foi usado para propagar o evangelho, e ele fez isso, né? Enquanto ele estava vivo, enquanto existia fôlego de vida, ele falou do evangelho da cruz, ele falou do amor de Jesus a toda criatura. E algo para você guardar no teu coração, o que eu posso aprender com Tiago, filho de Alfeu, é que eu preciso ser perseverante, eu preciso perseverar no chamado que Deus me deu, perseverar no lugar onde Deus me colocou, eu preciso perseverar nos sonhos, nos projetos, nos planos que Deus coloca no nosso coração. Então é necessário perseverar para alcançar êxito naquilo que Deus te chamou. Amém? Então guarda no teu coração o que eu posso aprender com Tiago, filho de Alfeu, que eu preciso perseverar. Não sei em qual área da sua vida você precisa perseverar, mas Deus está te orientando no dia de hoje. Persevere. Amém? Eu sou Daniela Trindade. Peço que você curta esse vídeo, que você compartilhe para que mais pessoas possam ser abençoadas, possam ser alcançadas. Nós não precisamos inventar, né, nada para que a história de alguém se torne bonita, para que a história de alguém se torne impactante, mas a maneira como nós somos, a maneira como Deus nos chama, né, dispostos a sermos moldados pelo Espírito Santo de Deus, mas não perdendo a nossa essência, porque Deus nos chama com a nossa essência, com aquilo que nós temos, com aquilo que nós somos. Deus nos chama, né? E assim Deus chamou Tiago, e Deus chama você com a tua essência, com o teu caráter, disposto a ser moldado pelo Espírito Santo, disposto a quebrantar o teu coração diante de Deus. Então Deus quer te usar, Deus quer que você seja perseverante no chamado dele para a tua vida. Amém? Então curte esse vídeo, compartilhe, deixe o comentário, deixe, né, o teu pedido de oração, se você tem encontrado barreiras para perseverar no caminho que Deus te deu, deixe nos comentários, nós vamos estar orando por você. Temos um grupo de intercessão e nós oramos por você, oramos pela sua vida, que está assistindo esse vídeo neste momento. Então que Deus possa abençoar grandemente a sua vida em nome de Jesus. Até o próximo vídeo.